Andressa, Manda mensagem. Cadê seu celular? Tá aí perto? Manda mensagem no grupo de oficiais e pergunta cadê o restante dos oficiais. Cadê o restante dos oficiais? Cadê o Gabriel? Cadê... Manda no grupo da igreja também. Cadê Fabrício? Cadê Ana? Cadê Iracema? Cadê... Tá faltando mais gente. Ela eu já imaginei. Oh, oh, oh. Quem é que tá no departamento infantil hoje? Pede pra Dayara vir pra cá, ficar aqui. Como eu falei semana passada, nós estamos nesse mês de junho falando sobre denúncias do pecado, denúncias sobre as obras da carne. Nós já falamos sobre as duas naturezas, falamos sobre, na sexta-feira, né? Falamos sobre as obras da carne, falamos, enfim, iniciamos nesse mês falando sobre isso, e hoje nós vamos falar sobre os prejuízos do pecado. Os prejuízos do pecado. Certo? Acharam? Gênesis 3:7. E abriram-se então e percebendo de ambos, né? Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus o homem, perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu e tive medo e me escondi. Pausa. A gente percebe aqui já uma quebra completamente assim de relacionamento. Por quê? Porque o homem se escondeu. E é exatamente isso que o pecado faz. Ele vem um misto de acusações para nos distanciar, para nos fazer fugir da presença de Deus. Olha só. E respondeu, 10. Ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comeste? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou. Olha só passando, né? Efeito dominó. E visto que isso fiz, e disse Deus à serpente, né? Só faltava a serpente falar assim: foi o Senhor, culpa é do Senhor, porque o Senhor me criou e aí eu me rebelei. E o Senhor bem sabia que eu ia me rebelar. Então a culpa é do Senhor, porque se o Senhor não tivesse me criado, eu não teria me rebelado contra o Senhor, e aí nada disso teria acontecido. Olha só. Então o Senhor disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás do pó todos os dias da tua vida. Humilhação, opróbrio, morei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Aleluia. E a mulher disse: multiplicarei
sobremodo os teus sofrimentos da tua gravidez, e meio a dores dará à luz filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Então Adão disse, visto que atendestes à voz da tua mulher, comeste da árvore que te ordenara, não comestes, maldita és a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento. Em outras traduções, a origem está, entre dores obterás o teu sustento no trabalho durante os dias da tua vida, e ela produzirá também cardos e abrolhos. Tu comerás espinhos e abrolhos, tu comerás da erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, e até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu ao homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, e conhecedor do bem e do mal. Assim não estenda a mão e tome também da árvore da vida, come e viva eternamente. Então o Senhor Deus, por isso, os lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora formado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir, ou uma espada de fogo, o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Senhor, em nome de Jesus, te adoramos, te bendizemos, consagramos a ti a tua palavra, que é viva e poderosa, capaz de dividir a alma do espírito, que a tua palavra possa despedaçar todo jugo, a tua palavra possa despedaçar todo sofisma, a tua palavra possa destronar e fazer com que traga libertação nesta noite. Todo valente, toda movimentação neste lugar que não é do Espírito está amarrada, lançada no abismo, e a ti daremos honra, glória e louvor. Amém e amém. Amém. Amém? Vamos lá. Hoje nós vamos falar, seguindo aí aquilo que o Senhor está nos direcionando, nós vamos falar sobre os prejuízos do pecado. E não há, por nenhuma ótica, por nenhum prisma, por nenhum olhar, algum benefício no pecado. Porque, pelo contrário, o pecado trouxe grandes prejuízos. Porque a finalidade do pecado, diante de muitas consequências que existem nele, e de muitos prejuízos que existem nele, o principal e a finalidade do pecado é a morte. Porque Romanos diz que o salário do pecado é a morte. A morte em todos os seus aspectos. A morte moral, certo? A morte moral, de maneira que o homem, principalmente nos dias de hoje, e até o próprio Jesus falou, por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriaria. Então hoje, muitas coisas, o amor é relativo. O bom, aquilo que é bom, aquilo que é o bem, muitas vezes estão relativizando. De modo que até mesmo a própria palavra estavam querendo colocá-la de modo que ela seja relativa, de que tire alguns textos, de que coloque, não. O que é bom, e o que é mal, sempre será mal. E o pecado, ele traz morte moral, porque as pessoas passam cada vez mais que a pessoa se envolve com o pecado, mais longe da sua moralidade, daquilo que é imoral, mais longe daquilo que é moral, daquilo que é certo, a pessoa fica.
Você vê isso até nas pessoas que, cada vez mais que se envolvem com o pecado, elas começam a quebrar princípios e limites, aonde, em busca daquilo que ela muitas vezes deseja, em busca de poder, em busca, em nome de um pecado de prostituição, em nome de um pecado de arrogância, ela endurece seu coração para não liberar perdão por causa de uma arrogância do seu coração. Ela muitas vezes endurece o seu coração por causa do orgulho, para não pedir ajuda por causa de um orgulho que existe dentro de si. E é exatamente muitas vezes isso que o Senhor quer fazer, quebrar o orgulho de muitos de nós, para que nós possamos ir lá e pedir ajuda sim, para nós quebrarmos e nos humilharmos diante da presença dEle. E o maior semeador do pecado é o próprio Satanás. Ele é o maior promotor do pecado, aquele que promove. E quanto mais uma pessoa se afunda no pecado, não há limites para a imoralidade. Não há limites. Não há limites. Não há limites. Você vê, inclusive, que a gente tem uma certa analogia quando diz em Apocalipse, por exemplo, o texto faz uma alusão, uma identificação com Satanás. E fala que o dragão, que é Satanás, o diabo, a antiga serpente. Por que o texto diz que é a antiga serpente? Porque ele passou ao longo da história, ao longo do tempo, evoluindo-se no pecado, evoluindo-se na maldade. E por isso ele tenta imprimir e tenta colocar o pecado no interior de cada um. E os principais alvos, inclusive, somos nós. Porque há muitos cristãos que estão dentro das igrejas e que aparentemente adoram ao Senhor, mas que muitas vezes estão envolvidos com o pecado. Pregadores, pessoas que estão nos altares, muitas vezes envolvidas com o pecado de prostituição. Pessoas muitas vezes nos altares, louvando, adorando. Mas muitas vezes não estão adorando ao Senhor, estão adorando a si mesmos. Como diz em Judas, que só tem um capítulo, que diz e fala a respeito dos pastores de si mesmos, que apacentam o seu ventre, levados ao egoísmo, que também é obra da carne. E muitas vezes o Satanás tem semeado isso. E o pior, muitas pessoas, por não verem, digamos assim, um julgamento da maneira que elas esperam, tipo, Jesus está de boa, então está tudo certo. Não tem nada demais, então não está acontecendo nada. Esse é um dos maiores enganos do diabo. Fazer as pessoas permanecerem no pecado e ele dar uma falsa sensação de segurança, tipo, eu estou aqui roubando, mas não está acontecendo nada, ninguém está me pegando, então é aí onde a pessoa continua fazendo. Eu estou vendo aqui esse site pornográfico, então ninguém me pegou, não está acontecendo nada, então está tudo bem. Estou fazendo mal para ninguém. Eu estou aqui nesse orgulho, né? Essa dureza de coração, mas que isso? Eu não vou me rebaixar. Eu não vou me rebaixar diante das pessoas, porque eu estou acima desse negócio. Não, que isso? Não tem nada demais eu ficar falando aqui das pessoas, porque a gente tem que falar mesmo. A gente tem que abrir a boca e falar, tem que falar das coisas. A gente não pode ficar calado. Muitas vezes tem que ficar calado, sim. Tem aquele ditado que o peixe morre pela boca? Então, muitos servos de Deus estão morrendo pela boca também. Porque Tiago diz que o poder da vida e da morte está na língua. E
aquele que faz bom uso dela é prudente, é sábio. E de modo nenhum faz sentido, ele mesmo falando, que jorrar da boca água da mesma fonte água doce ou água amarga. Então, diante de tantas coisas, o pecado ele descaracteriza. Assim como o diabo foi descaracterizado. O texto de Ezequiel 28 diz que ele era um querubim, o querubim da guarda. O texto diz que ele era rodeado de pedras preciosas, de ouro, fala toda sorte de pedras preciosas. Ele era rodeado e nos seus movimentos fazia som de tamborins e som de louvor a Deus. Olha a maneira como ele foi criado. E olha a maneira como ele foi descaracterizado. Da mesma maneira, todos aqueles que se envolvem, por menor que seja com o pecado, e permanecem na prática, e não acham que não tem nada demais, começam a se tornar descaracterizados. De modo que, por exemplo, com o passar do tempo, as pessoas começam a se envolver, e muitas vezes dentro da igreja, começam a se envolver e ficar descaracterizado daquilo que era antes. Então, por exemplo, a pessoa era inocente, coração limpo, na presença do Senhor. E aí começa a dar ouvidos para uma contaminação, para uma conversa, por exemplo, que não tem nada a ver. Que não é uma conversa que edifica. Não é uma conversa que o Espírito Santo está lá presente. A pessoa começa a entrar contaminação no coração. Começa a entrar malícia. E de repente o olhar da pessoa para os outros começa a não ser mais um olhar santo. Começa a ser um olhar incrédulo. Começa a ser um olhar de julgamento. Então, o pecado ele descaracteriza. Ele descaracteriza. Sabe o que é descaracterizar? É fazer... tirar as características, como o próprio aconteceu com o próprio Adão, como aconteceu com a própria raça humana. O Senhor havia criado o homem e era para permanecer daquele jeito, 100% santo, limpo, diante da presença do Senhor, sem lidar com nada daquilo que era maldade, sem conhecer, permanecer na sua inocência. A partir do momento que o homem tem contato com a maldade, contato com o pecado, o que acontece? Ele começa a ser descaracterizado, ele passa a sentir medo, ele sente um misto de sentimentos, de emoções completamente ruins. E depois no capítulo seguinte você vê o primeiro homicídio, a primeira ira, o primeiro momento que o homem sente ira, sente raiva, sente inveja, sente rancor, sente raiva. O que aconteceu com Caim? O homem passa a sentir no seu interior e o pecado começa a deteriorar o homem. E não só o homem, né? Porque a criação, o texto, o próprio Senhor fala, maldita é a terra por tua causa, porque você pecou. E a gente percebe isso não somente por aquilo que está escrito, mas a gente percebe na própria natureza, na própria criação. Porque o texto, o Romanos, abra lá em Romanos 8,19. Deixa eu até marcar aqui. Romanos 8,19. Romanos 8,19. Pedi que você ficasse aqui para você ser alimentado, entendeu? Pela palavra, tá bom? Cuidado com você, tá bom? Como um cuidado com a vossa pessoa, entendeu? Olha ele olhando para você. Olha ele olhando para você. Romanos 8,19. Acharam?
Porque a ardente expectação da criatura ou da criação espera a manifestação dos filhos de... Dos filhos de quem? Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Olha, não por sua vontade. Entendeu aí? É aquilo que aconteceu lá no Éden. Mas por causa do que a sujeitou. Quem a sujeitou? Quem a sujeitou? O homem. O homem, por causa do pecado dele. Deus só lançou a maldição por causa do pecado do homem. Na esperança de que também a mesma criatura ou a criação seja libertada da servidão, da corrupção, olha, para a liberdade da glória dos filhos de... Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então até a criação foi sujeita, olha os prejuízos, em cadeia. Até a criação ficou sujeita. E a criação se envolveu na corrupção do homem também. Hoje você não consegue, para você pegar o rio Tietê limpo, você tem que viaja bastante, hein? Vai bastante, bem longe, só lá na fonte, na nascente. Aonde? Nem sei onde fica. Ah, tá, não sei onde fica. Você vê só nisso. A criação geme. E se alguém geme, está gemendo de dor. Está gemendo porque está sofrendo. Isso mostra que quando o pecado e o interesse do diabo é que as pessoas sejam envolvidas no pecado, principalmente aqueles que estão na igreja, porque quando alguém se envolve no pecado, este alguém acaba prejudicando outras pessoas que estão ao seu redor. Numa casa, por exemplo, o principal alvo do diabo é o cabeça do lar, o homem. Sabe por quê? Porque se ele derrubar o cabeça do lar, se ele derrubar a referência do lar, ele derruba toda a casa. Se ele fizer com que aquele seja envolvido com um pecado enrustido, inclusive na sexta nós vamos falar sobre isso, sobre pecados enrustidos. Se ele, não, ninguém está vendo, minha mulher não está vendo, meus filhos não estão vendo. Mas não importa. Porque se tem ali um pecado, se tem um acesso, se o diabo tem acesso, se tem um pecado ali habilitado, tem acesso para demônios. E se tem acesso para demônios, toda a casa está sujeita a sofrer e a perecer também. Por isso o Senhor nos chamou para a liberdade. Nós não devemos nos prender a jugo de escravidão. Então, para nós já irmos, quanto mais uma pessoa se envolve com o pecado, mais aprisionada ela fica. Mais aprisionada ela fica. Mais descaracterizada e longe da sua originalidade. Eu até falei, estou lendo um livro que fala muito da natureza de Cristo. Das duas naturezas, humana e divina. E fala que o Cristo é o único homem original. Por que original? Porque Cristo permaneceu exatamente como Deus o criou. Como o Espírito Santo fez e deu a vida no ventre de Maria. E o primeiro Adão era original também, mas porque o pecado entrou nele, por que original? Porque foi criado em santidade, em perfeito juízo, intelecto e santo, puro no seu interior. Mas quando o pecado entrou, que nós falamos, o pecado descaracterizou o homem, tirou a sua originalidade.
Então o homem passou a ter misto, ter medo. Medo de quem? Pelo amor de Deus. Você está no Éden, você está no melhor lugar da terra. Você está com medo de quê? O pecado faz isso. Inclusive a gente já entra aqui, ó. Mas só para concluir o raciocínio. Cristo é o homem original. Porque nele não entrou corrupção. Nele não entrou pecado. Então ele permaneceu original. O que era para o primeiro Adão ter permanecido. À medida em que nós fomos recebidos na glória e o Senhor resgatar, nós seremos como ele é. E como dizem em 1 Coríntios, seremos revestidos da incorruptibilidade. O corpo do pecado será definhado para sermos revestidos de um novo corpo glorificado. Amém? E aí, olha só os prejuízos do pecado. Primeiro deles, a maldade em seu ser. Todo homem que nasceu depois, e toda pessoa nasce, lembra que eu falei na semana passada, que das duas naturezas, lembra? Quem lembra? Falei das duas naturezas, mas eu disse que não sempre foi assim. O homem não nasceu no seu início, Deus não criou o homem com a tendência para o pecado. Porque se nós afirmarmos que o homem nasceu no Éden com a tendência para o pecado, é eu afirmar que Deus criou algo defeituoso, que Deus criou o homem para pecar, e não foi isso. Amém? Então o homem tem as suas duas naturezas, e o homem já nasce com a tendência para o pecado, em seu ser, com a tendência para o mal. E isso é um prejuízo do pecado que se alastrou por toda a humanidade. Como que eu faço, e que nós abordamos na semana passada, quanto mais eu busco a Deus, mais tendencioso para o pecado, menos tendencioso para o pecado eu fico. E mais tendencioso para as coisas do céu eu tenho. Eu sou mais tendencioso para as coisas do alto. Por isso é que eu constantemente, e essa é a manutenção que todo cristão deve ter, de buscar a Deus todos os dias, de ler a sua Bíblia todos os dias, de ter o seu tempo a sós, você sozinho com o Senhor, e sentir a presença dEle, buscar a Ele, e orar, e dobrar os teus joelhos, e pedir perdão. E não esperar apenas chegar na igreja para pedir perdão, mas você buscar o arrependimento constantemente, quebrantamento, e de nunca se afastar da comunhão do corpo, porque nós só somos curados na comunhão do corpo. Porque o texto diz em Tiago: confessai as vossas culpas uns para os outros, para que sejais curados, não perdoados, porque só quem pode perdoar pecados é o Senhor, mas curados, no Senhor nos cura no envolvimento uns com os outros, como corpo de Cristo que somos. Por isso, a cada dia que eu e você nós buscamos ao Senhor, nós nos livramos dessa tendência para a maldade e buscamos a cada dia a tendência para as coisas e a vontade do Espírito, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Então, o homem nasce com essa tendência para o mal em seu ser. Esse é um prejuízo. Eu já citei aqui que uma vez eu peguei um Uber e eu estava indo para uma visita, e aí o Uber falou assim, que me contou uma história lá de que ele uns tempos atrás tinha pego não sei se foi ele ou se foi um conhecido. Eu sei que ele pegou lá, e aí o que aconteceu? Ele falou assim que entrou um casal com um menininho, tipo 6, 7 anos. E aí ele, aparentemente, normal, né? Quando de repente o cara vai e saca de uma arma e fala assim, me passa aí o dinheiro, tal, não sei o que. Ele falou assim, eu não tenho dinheiro, porque é tudo no cartão, tal, me passa, tal. Aí ele falou assim, que o que ele ficou mais chocado, que o cara ficou em choque,
que o menininho falava assim: vai, pai, atira nele. Vai, pai, atira nele mesmo, mata ele. Olha só o que o pecado faz com as pessoas. É claro que ele não aprendeu aquilo sozinho, mas já tinha uma tendência para o mal, e se ele vê, o ser humano é um ser de imitação, então o que ele vê fazendo, ele vai querer imitar. E aí, olha só, ele foi curioso, o homem, a Eva foi curiosa, porque ela olhou, viu que era bom, cheiroso, bonitinho. Ah, eu acho que não tem nada demais, foi e comeu. E deu para Adão, e Adão comeu. Imediatamente os seus olhos foram abertos. O segundo prejuízo é a alma doente. Imagine o melhor lugar da terra. Esse lugar era o Éden. E no entanto, o homem, ele, no melhor lugar da terra, ele começa a sentir um misto de sentimentos e emoções e sentir medo. Mas espera aí, você está no Éden. Você está no melhor lugar da terra. Você está vivendo o melhor dia da sua vida. Você está vivendo o melhor tempo e você está com esse medo, essa ansiedade, esse sentimento. Por quê? E nunca se viu um tempo como este de pessoas doentes na sua alma. Nunca se viu um tempo de pessoas sendo assoladas na sua alma. Por causa do quê? De resquícios do pecado. Pessoas doentes. Nunca se viu, por exemplo, eu estava até dando uma olhada sobre doenças psicossomáticas, que é uma doença que ela gera dores no seu corpo, gera doenças no corpo por causa daquilo que é emocional. Olha o nível que chegou. Algo que a pessoa sente emocionalmente e que algo tão forte que começa a gerar dores no seu corpo. Que foi o que aconteceu inclusive com o próprio Senhor Jesus, mas ali é um outro contexto. Porque ele estava sentindo dores por causa do pecado de quem? Por causa do pecado da humanidade. E a ira de Deus iria ser descarregada sobre ele por causa do pecado da humanidade. E por causa do pecado que ele estava sentindo, um misto de emoções. Ele mesmo diz no Getsemane: a minha alma está aflita até a morte. E o corpo dele começou a suar gotas de sangue. Nunca se viu um tempo de pessoas tão doentes. O homem passa ali no Éden e começa a sentir medo. Medo de quem, pelo amor de Deus? Você está no melhor lugar da terra. A gente precisa entender que o pecado é extremamente destrutivo. E jamais devemos flertar com ele de modo nenhum. Porque as consequências dele são extremamente destrutivas. Extremamente. E eu sou testemunha disso. Porque aquilo que aconteceu comigo na minha infância acompanhou a minha adolescência, com envolvimento com depressão, pensamentos suicidas, envolvimento com pornografia, tristeza, depressão e tudo mais que misto de emoções ruins que você possa imaginar. Ansiedade. Por causa do quê? Por causa do pecado. Então a gente precisa entender que esses prejuízos são sérios. Nunca se viu
Por isso que o texto de 1 Tessalonicenses 5:23 diz que se santificais, sejam santificados em toda a vossa alma, corpo e espírito. É nos três. Porque não adianta, a gente vê muitas vezes pessoas postando na internet, na rede social, o corpo saradão, a mulher com o biquinho, não sei o que e tal, mas a alma está doente por causa do pecado. Pessoas com transtornos de ansiedade, tremendo, pânico, síndrome de pânico, depressão, suicídio, mortos em sua alma. Até inclusive foi constatado que muitas vezes a pessoa, quando é viciada no celular, ou viciada em pornografia também, por exemplo, quando a pessoa fica sem, ela cria uma crise de abstinência, e os sintomas da crise de abstinência é ansiedade, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Olha só o nível. Não tem quando a pessoa fica com abstinência das drogas? Pois é, a abstinência do vício da pornografia, do vício do celular, tem os seus sintomas de abstinência também. Para você ver o nível que o pecado é destrutivo, altamente destrutivo. Agora, se eu me envolvo com o Espírito Santo, se eu busco a Ele, e se eu não flerto com o pecado, e se eu não busco, se eu me afasto, como diz a própria palavra, abstendo de toda a aparência do mal, fugindo da aparência do mal, eu nem quero saber. Eu fujo. Eu estou constantemente em contato com o Senhor. Então, o que acontece com a minha alma? A minha alma é sarada. A minha alma, além de ser salva, ela é sarada. Porque Cristo veio para nos salvar e para nos sarar, nos dar vida e vida em abundância. Porque às vezes tem pessoas dentro da igreja que dão glória a Deus, aleluia e tal, mas a sua alma muitas vezes está doente. E Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Não só, quando fala vida e vida em abundância, todo mundo pensa já em dinheiro, em vida terrena. Não, é uma alma sarada, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Então quer ter uma alma sarada, uma alma limpa, uma alma pura, uma alma sarada pelo Senhor Jesus? Comece a buscar e comece a se santificar. Comece a caminhar no caminho inverso do mundo. Comece a buscar não só saúde para o teu corpo, mas saúde para a tua alma. Porque ele veio salvar e buscar o que se havia perdido. E ele mesmo disse para os fariseus, não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. E existe muita gente doente na sua alma, sim. Aquele dia que você acorda, aquela tristeza, aquela coisa. Ah, mas é nesse dia que você tem que botar fogo nas tuas canelas. E falar assim, é agora mesmo, bota louvor lá e bota os mais poderosos, assim, o que invoca o nome do Senhor, o que adora a Deus, e já levanta e se move em nome de Jesus. Não permita ter uma alma doente. Porque muitas vezes isso é resquício do próprio pecado, mas o pecado, a obra do Espírito Santo é santificar, ele entra no nosso espírito e começa a santificar a nossa alma e até mesmo o nosso corpo. Porque o texto diz, santificai os vossos corpos, não entregai os vossos corpos para a impureza, para a prostituição, para a lascívia, para o pecado, mas transformai e entregai os vossos corpos para a santificação. Amém? Então tenha uma alma sarada, fala assim, eu tenho uma alma sarada. Eu tenho uma alma sarada. Eu tenho saúde na minha alma, pelo poder do sangue de Jesus. Amém. Inimizade, isso aqui é muito sério, gente. E as mulheres que estão aqui, por exemplo, se atenham a isso. A terceira coisa foi a inimizade do diabo com a mulher. E a sua semente, porque ele diz, e porém inimizade entre a mulher e ti, falando para a serpente, e entre a sua semente.
Aí, observa aqui comigo, olha só. Ao longo da história, o que você observa, as mulheres que estão aqui, o que você observa ao longo da história? Você não observa mulheres sendo subjugadas e oprimidas? Sim ou não? Porque eu tenho para mim, e observo segundo até, isso é uma observação minha, mas eu vejo que há uma ira, uma fúria do diabo contra as mulheres. Para subjugá-las, certo? Porque através de uma mulher veio o Salvador. Por que você vê tantas crianças sendo abortadas? Porque o texto diz também que porém inimizade entre a tua semente e você, né? Entre o diabo e a semente. Por que você vê então tantas crianças sendo abortadas? Quem está entendendo o que eu estou falando? Por que você vê tantas crianças sendo abortadas? Tantas crianças que são abusadas, por exemplo. O que o diabo queria fazer comigo, por exemplo? Queria descaracterizar e modificar e destruir. O que ele quer fazer com muitas crianças, através dessa ideologia do demônio. Que isso é a ideologia do demônio, sim. Querer ensinar as crianças sobre sexualidade? Quem deve ensinar as crianças que o seu filho é você? Na hora e no momento é adequado. Querendo tirar a inocência. Criança tem direito a modificar sexo. Que tem direito nada. A criança não sabe nem... Muitos deles não sabem nem limpar a bunda direito. É verdade. Eu falo porque eu tenho uma filha de 10 anos. E não dê muita risada não, viu, Fábio? Você já teve 10 anos. Ideologia do cão. Falo mesmo. Quem ensina o meu filho sou eu. Eu sou o pai da Esther, do Fábio, da Vitória e da Sara. Quem ensina os meus filhos sou eu. É responsabilidade minha. Ninguém vem ensinar os meus filhos o que eles devem. Eu ensino. Eu tenho pai. Está vivinho aqui, ó. Graças a Deus. Então, porém inimizade entre ti e a mulher. Olha só. Você nunca viu tantas mulheres oprimidas, e inclusive nos tempos de hoje ainda. Oprimidas, subjugadas. Tantos feminicídios que acontecem. Por quê? Quem é o incitador disso? A ira, e eu tenho para mim, como eu falei, a ira do diabo, a fúria dele contra a mulher é evidente. É evidente, evidente. Para querer oprimi-la, porque através de uma mulher, volta a dizer, veio o Salvador. E a mulher tem o poder e a bênção de Deus de poder gerar. E vocês, mulheres que estão aqui, não aceite nenhuma opressão do inferno. Não aceite nenhum subjugamento do diabo na tua vida. Porque você foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Amém? Amém? Quem te escolheu e quem te formou foi o Senhor. Não aceite nenhuma mentira. Não aceite nenhuma... porque você é feia, porque você é isso, porque você é aquilo. Eu sou filha de Deus. Encha a tua boca para dizer, eu sou filha do Senhor, sou lavada e remida no sangue do Cordeiro. Ele me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu sou mais do que vencedor. Amém? Quarto, dor. Olha a dor aí. O texto diz que no 3:17 e no 18, fala que primeiro a mulher teria dores para gerar. Dor não fazia parte.
Ou pelo menos, porque ele fala que multiplicaria as dores. Mas era algo, digamos que suportável, era algo que, só um incômodo, digamos assim. Penso eu, né? Multiplicarei sobremodo, ou seja, não é... Quem aqui teve mãe e tem filho? Se é mãe, tem filho, né, pastor? Quem aqui teve dores durante a gestação? Dores de parto para gerar. Depois. O que foi, Flávia? Aí o texto diz também, em fadigas fará o seu trabalho. Dores de trabalho. Porque vai ter dias que você vai ficar estressado. Só que você tem que buscar Deus. Porque esta maldição do pecado não está sobre a tua vida. Estou falando dos prejuízos do pecado, porque muitas vezes a gente acha que o pecado é só uma... foi um errinho. O pecado foi algo tão sério, e é tão sério, que o Senhor teve que mandar Jesus para morrer, para sofrer, para agonizar de dor, tá? Por causa do pecado. Não mandou um WhatsApp, não mandou um e-mail, não botou um outdoor. Teve que permitir a morte do seu próprio filho, derramar o seu sangue para nos lavar de todo o pecado. Para que então o problema fosse resolvido. E toda dor pudesse ser tirada. Aquela dor no Getsemane era para eu e você sentirmos. Aquelas dores da cruz era para eu e você sentirmos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então a dor que ele sentiu era para eu e você sentirmos. As consequências do pecado foram todas sobre ele, porque ele se fez maldito no nosso lugar. Por aquilo que não era dele, não eram consequências dele, mas ele se fez maldito, porque está escrito, todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito. E ele sofreu as nossas dores. E o castigo estava sobre ele. A paz que você sente, por menos que, eu não moro em palácio, mas você tem uma paz que excede todo o entendimento. Essa paz teve preço de sangue. Você não pode sofrer, não tem dores hoje. Por mais problemas que você tenha, por mais dificuldades que você passe nessa vida, por mais aflições e sofrimentos, mas o sofrimento da cruz, você não tem como passar, porque estava sobre ele, estava sobre aquele que estava pendurado no madeiro, o Cordeiro de Deus, e estas dores não estão mais sobre você, esse prejuízo do pecado não está mais sobre a minha vida e nem sobre a sua vida. Então eu e você precisamos entender isso, o quão sério é. E o quinto e último, a distância. Porque se existe duas coisas que não combinam, é convivência e prática do pecado e estar junto de Deus. São duas coisas que não combinam. Não combina mas de jeito nenhum. Que combinação há entre luz e trevas? Entre Cristo e o maligno? Entre a luz e as trevas? De jeito nenhum. Logo, quem está no pecado está em trevas. Então, distanciou, de modo que eu penso que Adão não perdeu completamente o contato com Deus, mas distanciou ele. Porque o Éden, o jardim do Éden, foi criado, aquele ambiente todo, para que Adão vivesse lá. E para que naquele ambiente, o Senhor pudesse se relacionar com ele.
E por causa do pecado, o homem foi expulso, o texto diz. Foi expulso. Quando alguém é expulso de um lugar, você pode sair, por favor? Sai aqui. Ai, não dá mais para você ficar aqui. Você pode sair por aquela porta, por gentileza, por obséquio? Como que alguém é expulso? Vaza daqui. Este lugar, você não pode mais conviver neste lugar. Do jeito que você está agora, você não pode mais conviver neste lugar. Só que, para a glória de Deus, nós temos hoje um autor e consumador da nossa fé. Que ainda que tiver pecado, nós podemos lançar a nossa vida diante do Senhor em arrependimento verdadeiro. E Ele é fiel e justo para nos perdoar. Por isso, nesta noite, eu queria que você entendesse essa palavra no fundo do teu coração. E entendesse os grandes prejuízos, porque ninguém aqui está livre e totalmente santificado que não, não, eu já tô na nice, eu já tô 100%, já estou até voando, já estou quase indo para a glória. O Senhor já está quase me recolhendo, porque eu não tenho mais servente aqui nesse mundo. Esse mundo, eu sou 100%. Não. Ninguém está livre. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. O que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 2... Não julgo haver alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, prossigo para o alvo. Se nem ele se falou assim, já sou apóstolo Paulo, né? Poxa, sou o top. Subiu até o terceiro céu. Foi elevado até lá, melhor dizendo. Se nem ele disse, e tem uns caras aí, tem uma galera aí falando que não. Essa palavra eu já ouvi. Já ouvi muitas vezes essa palavra. Essa pregação sobre pecado não é para mim. Porque eu já estou num nível acima. No nível de besta. No nível de tapado. Próximo à queda. Porque a arrogância precede a queda. No nível de boçal. Porque está pensando que está livre. E a pior queda, o pior indício de que a pessoa está próxima de sua queda é quando ela fala assim, não, eu já estou no nível. Essa pregação não é para mim. Quando ela começa a julgar as pregações. Quando ela começa a dizer, mas eu não vejo, não concordo muito bem com essa pregação. Quem é você para concordar ou não? Quem sou eu para concordar com alguma coisa ou não? Se coloque de pé. Não há relacionamento em nenhuma esfera, em nenhum nível, de modo saudável com o pecado. Não há. Quer ter a alma sarada? Então vá se santificar. Vai buscar a presença, mas de forma assim, com fome mesmo, sabe? Sabe quando você está com fome, com aquela fome, a barriga chega ronca assim, e que você chega em casa, pega o que vê pela frente, bota no prato e come com aquela vontade? É com essa vontade, com essa fome que você tem que buscar o Espírito Santo. Porque você precisa entender que muitas vezes a nossa alma está doente. E a nossa alma precisa de Deus. Amém. A tua alma precisa do Senhor. Sabe por que de tantas inseguranças? Sabe por que de tantas ansiedades? Sabe por que de tantos medos, sofrimentos na alma? De tanta depressão, de tanta abatimento da alma?
Talvez essa alma tenha resquícios do pecado. E essa alma está precisando de sentir a presença de Deus. Feche os teus olhos. Se a alma está doente, ela precisa de médico. E você pode até buscar um psicólogo, né, um psiquiatra, tal, mas assim, primeiro a alma precisa ser visitada pelo poder de Deus. Primeiro ela precisa ser visitada pelo poder de Deus. Em nome de Jesus, comece a orar, mas como você tem resquício do pecado, você percebe, não é os pecados grosseiros não, que a gente vai falar depois. Não, eu não mato, eu não roubo, eu não prostituo, então tá tudo certo. Não. Que às vezes você não consegue liberar perdão. Então, tem rancor aí. Se você não libera perdão, é sinal que você se acha melhor do que a pessoa para não liberar perdão. Você se acha melhor do que os outros para não liberar perdão. Se tem orgulho aí dentro de você, então está faltando alguma coisa. Você está se achando demais. Coração muito endurecido. Está se elevando muito na soberba, na altivez do teu coração para achar coisa que você não é. Está julgando as pessoas como se você fosse melhor do que elas. Vai botar a tua boca no pó, que você não é melhor que ninguém. E tudo que você tem veio da parte do Senhor. Eu não vou falar mais nada. Não fala não. Deixa o diabo entrar na tua casa, deixa. Limpa o teu coração nesta noite. Abre a tua boca e confessa diante do Senhor. E vai buscar a Deus nessa sua alma. Livra-se dessa ansiedade, dessa amargura, dessa depressão, dessa síndrome de pânico, dessa incredulidade. Para não crer e racionalizar tudo. Para de ficar racionalizando. Para Deus é poderoso. Ele faz aquilo que Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. E Ele faz até aquilo que não está calculado. A alma precisa do Senhor. Se tem resquício de prostituição, você precisa se livrar disso, porque senão você vai deixar a sua alma doente. Espírito Santo, nós clamamos a Ti, porque nós precisamos do socorro do Senhor. Nós precisamos do socorro do Senhor. E o Senhor Jesus disse que não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. E nós reconhecemos que temos muitas vezes doentes na nossa alma. E nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da Tua cura. Nós precisamos do Senhor para quebrar o nosso orgulho. Nós precisamos do Senhor para nos livrar dos resquícios. Porque muitas vezes nós flertamos com o pecado. E achamos que não tem nada demais. Não tem nada demais, eu não vejo assim. Oh, que o Espírito Santo ilumine a nossa consciência. Para nós enxergarmos que há mal em muitas das nossas atitudes. Há mal sim, em muitas das coisas que pensamos. Há mal sim, em muitos dos comportamentos e das práticas que temos. Por isso limpa os nossos corações. Limpa o coração do teu povo. Dá consciência do pecado, dá consciência daquilo que é mal. Porque muitos já estão com a sua mente cauterizada. E não vê nada demais em fazer o que faz.
Não vê nada demais em dar uma olhadinha na internet, aquilo que não presta. Não vê nada demais com a masturbação. Não vê nada demais em ter inveja do irmão. Não vê nada demais em se sentir superior. Não vê nada demais em não liberar perdão, em nutrir no seu coração sentimentos de orgulho, de rancor, de mágoa. E não abrir a sua boca para perdoar. Tem misericórdia, Senhor. Tira essa cauterização do coração. Em nome de Jesus. Tira essa cauterização do coração. Em nome de Jesus. Tira essa cauterização. Tira os resquícios do pecado. Tira os resquícios. Tira, Senhor. Limpa os corações nesta noite. Limpa pelo teu poder. Começa uma obra de santificação nesta noite. Em nome de Jesus. Você precisa entender. Enquanto eu estava orando aqui, o Senhor falava de pessoas que têm o coração cauterizado e que já não vê nada de... A frase é, não tem nada demais. Eu não vejo que isso é errado. E continua na prática. Um coração cauterizado, ele é impenetrável. Ele só passa a entrar no coração o Espírito Santo quando eu reconheço. E você precisa reconhecer. Eu não vejo nada demais em não perdoar a pessoa. Não tem nada demais. É ela que fez errado. A palavra de Deus não fala isso. O texto diz, Jesus fala, se o teu irmão tem alguma coisa contra você, não é você contra ele. Mas eu não fiz nada. Pois é, vá lá e peça perdão, abra a tua boca. Para de dureza de coração. Para de ficar lá resistindo. Eu falei aqui, esse negócio de não perdoar, eu falei das doenças psicossomáticas. Falei ou não falei? Eu não estou falando, não estou inventando, não. Eu já vi pessoas que não liberaram perdão e criaram e adquiriu câncer no seu corpo, câncer no pulmão, câncer não sei aonde, câncer nos rins. E morreram de câncer. E morreu sem perdoar. Olha aí. Doenças psicossomáticas. Por causa do quê? Do pecado. Você quer esperar uma doença aparecer no teu corpo para você entender que a palavra é viva e que você precisa liberar perdão? E que você precisa parar com essas práticas? A própria palavra mostra. O rei Asa endureceu o coração porque ele recebeu uma repreensão do profeta. Sabe o que aconteceu anos depois? Ele pegou uma doença nos seus pés. Olha aí. E não buscou a Deus, hein? Tem gente que morre, eu sou assim, vou morrer assim, vou ficar assim. Pois é, vai ficar assim? Vai morrer assim? Vai para o inferno assim, viu? Não vai brincando, achando que as coisas... vai ficar assim? Vai ficar com essa dor assim? Vai ficar assim? Pois vai para o inferno assim. Ou você acha que o pecado é brincadeira? Eu volto a dizer, o pecado é tão sério que Jesus teve que morrer. Jesus não veio a passeio aqui na terra, ele teve que morrer. A principal missão dele foi morrer na cruz. Para libertar eu e você. Se você sente alguma paz, eu não sente paz nenhuma, vá tomar banho, vai. Você nem sabe o que é. Eu estou numa luta. Sabe quem é que está passando luta? Quem é que está sendo torturado e morto pelo evangelho lá do outro lado do mundo, tá? Alguém está passando por isso aqui? Alguém está passando por isso aqui? Estou perguntando. Alguém? Não, né? Tá bom, então esquece isso daí.
Nós precisamos entender que nós somos chamados para santificação. Segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O Senhor nos chamou para santidade, para nós nos relacionarmos com Ele. Da mesma maneira que o Senhor te chamou para santificação. Não flerte com o pecado. Se você permanecer no pecado, o pecado vai te destruir e destruir tudo aquilo que está à sua volta. Permaneça na presença do Senhor e vá botar a tua boca no pó. Vá buscar Deus. Vá buscar o Senhor. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Você que tem